A resposta foi: conscientizando que o eu que comete o mal não existe, desaparece também a ideia de transigir o karma com esse falso eu. O viciado em bebida alcoólica, por exemplo, não consegue deixar este vício porque pensa que existe o eu dominado pela bebida e tenta reprimi-lo. Mesma coisa de pessoas que pensam: eu não consigo controlar o meu vício, eu não consigo controlar as minhas finanças, eu não consigo fazer isso. Esse eu que não consegue fazer não existe. Pensa que existe esse eu dominada pelo pensamento eu não consigo. Não existe esse eu. Não tenta reprimi-lo. O viciado em bebida alcoólica, por exemplo, não consegue deixar este vício porque pensa que existe o eu dominado pela bebida e tenta reprimir. Mas compreendendo realmente que não existe o eu dominado pela bebida, deixará de ser dominado por ela. Muitas pessoas que deixaram de fumar, deixaram de beber quando entenderam isso. Aliás, a maioria de pessoas da sétima noite que conseguiu deixar de fumar e beber foi porque entenderam que não existe esse eu que bebe, esse eu que fuma. É meio estranho dizer isso, mas eu já vi vários relatos do pessoal falando: eu entendi que esse eu que fuma não existe. E naquele momento apareceu o eu verdadeiro e a pessoa deixou de fumar. Na verdade, quando botava cigarro na boca, sentia péssimo gosto. Quando botava bebida na boca, sentia péssimo gosto e não tinha vontade de fumar, nem vontade de beber, porque já havia manifestado o eu verdadeiro. Então, é isso que acontece. Quando você deixar de pensar que esse eu que não consegue fazer, eu que não isso, eu que aquilo, não existe, aparece o eu verdadeiro e desaparece aquele eu que não consegue. Não é para lutar. Se lutar, você está reconhecendo o eu que não consegue, o eu mal, pensando que existe. Não é lutar, é simplesmente dizer: esse eu não existe. Não existe, que não existe, não existe. E acabou a conversa aí. Se continuar, você vai admitir que existe. A conversa aí tem que ser curta e grossa. O eu que não consegue, o eu que faz isso, o eu que bebe, eu que não existe. Se não existe, não existe. Ponto final. Tem que acabar aí. Se continuar, se botar vírgula e continuar, não vai dar certo. Como distinguir o eu verdadeiro do falso eu? O eu dominado pela matéria, ou seja, coisas fenomênicas, coisas que acontecem, coisas que vê, é o falso eu. E eu que domina a matéria é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é o que vê essas coisas e diz se isso é fenômeno. Se é fenômeno, só tem que desaparecer e você domina. Esse é o eu verdadeiro. Uma ação que parte do princípio de que eu e o outro somos um é uma manifestação do eu verdadeiro. Esse que é o exemplo que o Sr. Masaru Taniguchi está dando. Essa atuação do eu verdadeiro se dá através de pequenos atos do cotidiano. Vivificar o amor nos pequenos atos do dia a dia, nessa atitude que Deus se manifesta. Esperando por algo grande, talvez a pessoa nunca tenha a oportunidade da vida de pôr em ação o eu verdadeiro. Isto é a vaidade do falso eu, esse ficar esperando por algo maior. A vaidade de querer vencer, a vaidade de querer ser melhor, a vaidade de querer superar os outros, a vaidade de querer mostrar a si aos outros,
esse é o falso eu. Sempre podemos fazer atuar o eu verdadeiro nos pequenos atos da vida diária. Por exemplo, lavar o prato. Podemos manifestar o amor. Tem até um relato verdadeiro isso. Um cidadão que tinha problemas, né, de profissão, não tinha uma profissão certa e ele trabalhava como auxiliar na cozinha e era lavador de prato. Um orientador da Seitianoye disse: não tem problema que você seja lavador de prato, mas você tem que ser o melhor lavador de prato do Japão. Aí ele entendeu, ele procurou ser o melhor lavador de prato do Japão, mas quem é o melhor lavador de prato também consegue ser melhor em qualquer outra coisa. A vida dele deu uma guinada, só porque passou a ser melhor lavador de prato. Melhor lavador de prato é aquele que lava bem o prato, deixa limpo, usando menos água possível, usando menos sabão possível, ou seja, aquele que vivifica as coisas, faz manifestar Deus no ato, em pequenos atos. Aquele que consegue manifestar Deus em pequenos atos, tipo lavar prato, lavar roupa, limpar uma calçada, fazer uma limpeza. Esse é a verdadeira pessoa que está fazendo manifestar o eu verdadeiro, porque não faz isso para mostrar aos outros, para ser melhor do que os outros, para vencer os outros. Faz para manifestar a vida de Deus, o amor de Deus. Esse é o eu verdadeiro. Quando você treina manifestar o eu verdadeiro, o eu falso vai desaparecendo. Então, você não tem que ficar brigando com o eu falso, eu que não consegue, eu que não isso, eu que não aquilo. Quando você treina em manifestar o eu verdadeiro, o eu falso não tem mais lugar e desaparece. Outros tipos de eu falso, tá? O eu preguiçoso, não importa que seja. Aprenda sempre a manifestar o eu verdadeiro em pequenos atos. Esse é o melhor treinamento que você pode fazer. E dá para fazer em qualquer momento do dia. Em qualquer coisa que estiver fazendo, procure ser o melhor, fazer o melhor, manifestar, vivificar, utilizar menos material, reciclar, reaproveitar, não importa que seja. Você está manifestando o eu verdadeiro. Quando você treina, exercita manifestar o eu verdadeiro, o eu falso gradativamente perde espaço e desaparece, sem lutar com o eu falso. O que as pessoas fazem é lutar. Eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso, né? E aí não consegue fazer manifestar o eu verdadeiro. Não consegue, mais uma vez, porque não treina, não pratica isso em pequenas coisas. Se você treinar, praticar a lavar o prato todos os dias da melhor forma possível, utilizando menos água, menos energia, menos sabão, menos detergente, você vai manifestar o eu verdadeiro e sem brigar, os eus falsos vão embora. Não é tão difícil. As pessoas acham que é mais fácil brigar com o eu falso. É muito mais fácil fazer manifestar o eu verdadeiro do que ficar brigando com o eu falso. Mas, como preferem fazer o difícil, infelizmente, eu não posso fazer nada. A evolução espiritual não consegue num salto. E isso tem que estar bem na cabeça, pé no chão. Quando a pessoa pensa em ter atingido um estado espiritual elevado, de repente vê-se retornando ao estado mental sombrio e pessimista,
como se estivesse perdido a fé. Então ela pensa, ainda não compreendi realmente a verdade, sou um fracasso, eu não consigo. Porém, na Seitonê, as pessoas nunca se consideram fracassados, elas mentalizam. O eu que fracassa não existe. O eu que não consegue não existe. Isso não é verdade, não é verdadeiro eu. Não passa de imagem falsa projetada pelos karmas dos meus atos imperfeitos e pensamentos imperfeitos do passado. Como a projeção dessa imagem falsa está sendo eliminado, o meu karma negativo, porque o karma desaparece quando manifesta, quando apareceu esse eu que não consegue, o eu que fracassa, o karma, que é a causa, desintegrou. Desintegrando a causa, o efeito em seguida desaparece. Pensando dessa forma, mantenha a mente inabalável. Se você conseguir pensar dessa forma, você vai manter a mente inabalável. Não vai ficar chateado, não vai ficar aborrecido, não vai ficar triste. E aí você não transmiga o karma. Continuando. O eu verdadeiro é aquele que, mesmo amarrado, não está tolhido. Mesmo agredido, não é atingido, mesmo dolorido, não sofre. E compreender isto é o despertar espiritual. Ou seja, quando uma tempestade estiver te atingindo, você diz, o eu verdadeiro não está sendo atingido por essa tormenta, por essa tempestade, por esse fato desagradável. Mesmo que a pessoa esteja sofrendo, pessoa física, né, o corpo, e com a mente aflita por causa das manifestações do karma negativo, se compreender que existe o eu verdadeiro que não se aflige, apesar da mente fenomênica estar aflita, conseguirá desligar-se das aflições. E é a única forma de desligar das aflições, dos medos, das tempestades, das incertezas, das preocupações, é dizer, existe o eu que não está aflito. Na verdade, quando você diz, existe o eu que não está aflito, existe o eu que não está com medo, existe o eu que não está temeroso dessas coisas, você sente uma calma. Faz isso para entender, eu não vou conseguir explicar. Você tem que fazer. No meio de uma tormenta, você diz: existe o eu que não está passando por isso. Aí você vai sentir um conforto. É estranho, mas é isso. Se compreendermos que, transcendendo as nossas aflições fenômenicas, existe o eu verdadeiro, que jamais se aflige, superaremos a situação facilmente, sem criar nova semente, ou seja, sem transmigrar o karma de aflição. É fundamental você entender. Na verdade, não precisa nem entender. Mente para você próprio. Subconsciente é burro. Bota isso na cabeça. Subconsciente é burro. Depois de você falar 21 vezes que existe o eu que não está sofrendo, isso passa a ser verdade. Faz isso, tem que mentir para o teu subconsciente. Ela vai aceitar. Quando estiver no meio da confusão, no meio da tristeza, no meio do aborrecimento, diga, existe um eu que não está passando por essa dor, por esse sofrimento. Você vai sentir um conforto. Primeiro você vai sentir um conforto. Meio estranho, naquela confusão, você sentir conforto, mas vai sentir. Depois de você fazer isso 21 vezes para o seu subconsciente não vai mais questionar. Vai falar, é, legal. Porém, mesmo que conscientizemos da nossa natureza divina, se forem muito profundas as raízes na nossa ilusão, karma, pecado,
não se extingue imediata e totalmente suas consequências, ou seja, a doença, a desarmonia ou as dificuldades financeiras. A rapidez, a morosidade com que desaparecem as doenças, dores e sofrimentos depende da profundidade das raízes kármicas que motivaram esses males. Ou seja, se for uma crença profunda, você não consegue remover de uma vez, nem fazer desaparecer o efeito de imediatamente. Mas isso não quer dizer que você não está vencendo a batalha. Você já ganhou a batalha. Uma estrela distante, cujas luzes demoram vários anos para chegar até nós, já pode estar extinta e, embora a nossos olhos pareça existir, pois estamos vendo a luz emitida há bilhões de anos. Embora possamos ver a luz de uma estrela extinta, na verdade, esta não existe mais. O telescópio, o James Webb, está mostrando luzes. Muito provavelmente, muitas daquelas luzes é de estrela que já não existe mais, ou até galáxias que já não existem mais. Mas nós estamos vendo agora. É meio estranho, né? Se pensar assim, ver aquela imagem do James Webb e ver assim, falar isso já não existe. Mas é verdade, você está só vendo a luz. O fisicamente, a estrela, o planeta, até uma galáxia inteira, talvez já não exista mais, mas você está vendo como se existisse. Assim também são as doenças, dores, os sofrimentos, cujas raízes kármicas são profundas. Estas podem estar extintas, mas as suas consequências ainda são visíveis, ou seja, ainda você sente. Embora estejam manifestadas doenças, dores, sofrimentos, dificuldades e outras coisas, as suas causas deixaram de existir no momento que o indivíduo desperta para a sua natureza divina, isto é, para a verdade de que é filho de Deus. Quem possui sabedoria compreende isso. Consequentemente, não sofrerá, mesmo estando no meio de sofrimentos, nem sentirá dores, ainda que esteja no meio delas. Não terá de ficar à mercê da dor e de contorcer-se com ela. É simplesmente alguma coisa que já não existe, que está. É um efeito como se fosse uma cauda de um cometa que ainda está passando, mas já não existe, já passou. O que não existe, não existe. Só tem que desaparecer.